Você se casou por um regime de bens e agora acha que esse regime não atende mais às necessidades do seu casamento? Nesse vídeo eu vou te falar se é possível ou não alterar o regime de bens após o casamento. Meu nome é Luísa, sou advogada especialista em Direito de Família e Sucessões e nesse canal do YouTube você vai conhecer um pouco mais sobre os seus direitos. É muito comum que quando as pessoas casem, elas optem por um regime de bens que elas não conhecem bem. Ou seja, elas vão pelo regime de bens que o pessoal do cartório fala, ou que um amigo casou por esse regime, ou então vão pelo regime comum, o regime legal, que é o da comunhão parcial de bens, sem entender se esse regime é o correto para o seu relacionamento e se faz sentido para você e para o seu esposo. Só já passando aqui para te falar, o regime da comunhão parcial de bens é aquele em que vocês vão, em caso de divórcio, partilhar 50% para cada um do que foi adquirido de forma onerosa durante o relacionamento. Então, se vocês compram uma casa ou um carro ou qualquer outro bem, esse bem é dividido de forma igualitária entre vocês em um possível divórcio. Esse é o regime que a maioria das pessoas escolhe, sem saber as reais consequências disso. Durante o relacionamento, elas veem que esse regime não faz mais sentido para elas, ou porque elas adquiriram uma empresa, ou porque elas têm outros bens que não foram considerados ao realizar o casamento. Se durante o relacionamento você e seu esposo veem que o regime de bens que vocês escolheram não faz mais sentido, vocês podem sim alterar o regime de bens. Se vocês são casados pelo regime da comunhão parcial de bens, podem ir para o regime da comunhão universal ou para a separação de bens, ou então, se são casados pelo regime da comunhão universal, passar para a separação de bens ou comunhão parcial. Enfim, vocês podem alterar qualquer que for o regime de bens do casamento. Porém, a lei estabelece alguns requisitos que vocês precisam preencher para ocorrer essa alteração do regime de bens de vocês. Primeiro de tudo, eu já te falo que essa alteração de regime de bens precisa ser de forma judicial, ou seja, mediante um processo judicial em que você e seu esposo irão contratar um advogado para entrar com esse pedido de forma judicial, por meio de uma ação judicial. Nessa ação, há alguns requisitos também para serem preenchidos. Primeiro, você não pode alterar o regime de bens sem prestar qualquer justificativa ao juiz. Precisa ter um pedido motivado dessa alteração, então você vai falar por que você e seu esposo estão alterando o regime de bens e também demonstrar que essa alteração de regime não vai prejudicar ninguém, ou seja, terceiros não sairão prejudicados com a alteração que vocês escolherem. Vocês precisam, então, ter esse pedido fundamentado justamente porque precisa demonstrar que ninguém vai sofrer com essa alteração. Tanto você ou seu esposo não estão sendo coagidos a ter essa alteração de regime de bens, ou então não vão fazer isso como uma forma de fraudar alguém, fraudar uma empresa ou uma pessoa. Quando ajuizada essa ação, vai passar pelo Ministério Público e pelo juiz, e se cumprir todos esses requisitos, vai então ser feita a alteração do regime de bens para aquele regime que vocês pretendem escolher. Após isso, essa alteração é averbada na certidão de casamento de vocês, onde vai ser feito um pacto pós-nupcial, onde vai constar esse novo regime de bens e vai constar na certidão de casamento de vocês. Se vocês têm uma empresa, é bem importante levar essa alteração de regime de bens na junta comercial para ser averbada na empresa de vocês. E para complementar, eu vou até ler aqui para vocês o que o Código Civil, no artigo 1639, parágrafo 2º, estabelece, que é admissível a alteração de regime de bens mediante autorização judicial, então pedido judicial, motivado por ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões e ressalvados os direitos de terceiro, que é tudo isso que eu falei. Processo judicial vai passar por um juiz, você e seu esposo precisam estar nessa ação como autores da ação, não pode só um estar, tem que estar ambos. Tem que apurar as razões que vocês estão alterando esse regime de bens e também deixar expresso que não vai prejudicar ninguém. Se vocês estão pensando em fazer essa alteração de regime de bens, consultem um advogado especialista em direito de família e sucessões, para lhe explicar as consequências dessa alteração, tanto em caso de divórcio quanto em caso de falecimento.
pois qualquer alteração tem consequências no seu futuro.